A chuva batia forte no para-brisa do ônibus 304, linha Jardim das Flores, quando Roberto pisou no freio com mais força que o necessário. O veículo sacudiu, e entre os passageiros, uma senhora idosa perdeu o equilíbrio, segurando-se no corrimão com as mãos trêmulas. Ela trajava roupas simples e surradas, um casaco bege remendado nos cotovelos e uma sacola de pano nas mãos. Seu rosto enrugado carregava marcas de sofrimento, mas seus olhos castanhos brilhavam com uma luz estranha, quase profética. Roberto olhou pelo retrovisor com impaciência. Mais uma terça-feira comum, mais uma correria, mais passageiros reclamando. Ele estava atrasado, o trânsito pesado o irritava, e aquela velha insistia em subir sem cartão de gratuidade válido. A discussão já durava 3 minutos, e os outros passageiros começavam a murmurar. A senhora ergueu a voz, firme apesar da fragilidade aparente. Meu cartão está vencido, mas eu preciso ir ao hospital. Por favor, meu filho, é urgente. Roberto bufou ajustando o boné da empresa. Não posso deixar passar sem pagar, senhora. Regras são regras. Ou a senhora desce, ou paga a passagem. Foi então que aconteceu. A idosa desceu lentamente os degraus do ônibus, virou-se sob a chuva torrencial e apontou o dedo trêmulo para Roberto. Seus olhos pareciam atravessar sua alma. Você vai se arrepender, disse ela, com uma voz que ecoou mais alto que o barulho do motor e da tempestade. 3 dias. Você vai entender tudo em 3 dias. Os passageiros ficaram em silêncio. Um calafrio percorreu a espinha de Roberto, mas ele sacudiu a cabeça, fechou a porta com força e acelerou, jogando água da poça sobre a senhora que ficou parada na calçada, encharcada e sozinha. Antes de continuarmos, se você gosta de histórias emocionantes como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. Agora vamos conhecer melhor quem é Roberto e como essa história vai mudar completamente a vida dele. Roberto Almeida tinha 42 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e uma barriga que denunciava os anos dirigindo sentado. Trabalhava como motorista de ônibus há 15 anos na Aviação São Paulo, sempre na mesma linha, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma rotina cansativa. Acordava às 4 da manhã, tomava um café preto amargo, vestia o uniforme azul marinho já desbotado e saía de casa antes do sol nascer. Morava em um apartamento pequeno no bairro da Vila Esperança, um conjunto habitacional popular com paredes finas, onde se ouvia cada discussão dos vizinhos. O apartamento tinha 2 quartos apertados, uma sala com sofá velho de tecido puído e uma cozinha onde a geladeira roncava a noite inteira. Roberto dividia aquele espaço com a esposa Cláudia, uma mulher de cabelos castanhos, presos em rabo de cavalo, que trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes, e o filho de 17 anos, Gabriel, um adolescente magro de olhos fundos que passava o dia inteiro grudado no celular. A relação entre Roberto e o filho era tensa, marcada por silêncios constrangedores e conversas que nunca passavam de monossílabos. Gabriel mal olhava para o pai, como se Roberto fosse uma presença invisível na própria casa. Durante o jantar, o rapaz mastigava com os olhos fixos na tela, ignorando completamente as tentativas de conversa do pai. Como foi a escola hoje? Roberto tentava. Normal, Gabriel respondia sem levantar os olhos. O silêncio pesado preenchia o restante da refeição. Cláudia suspirava, servindo mais arroz sem dizer nada. Ela já havia desistido de intermediar aquela distância entre pai e filho. Nos últimos anos parecia que uma parede invisível tinha se erguido entre eles, tijolo por tijolo, palavra não dita por palavra não dita. Roberto não entendia o que havia acontecido. Lembrava de quando Gabriel era pequeno, de como o menino corria para abraçá-lo quando chegava do trabalho, de como pediam para ir ao parque aos domingos. Mas algo tinha mudado. Talvez o tempo, talvez a ausência, talvez as promessas que Roberto nunca cumpriu. As promessas de estar presente, de ir aos jogos de futebol do filho, de ensinar a dirigir, de simplesmente estar ali. Naquela terça-feira, depois de expulsar a senhora do ônibus, Roberto voltou para casa com a cena ainda rondando sua mente. As palavras dela ecoavam. Você vai se arrepender. 3 dias. Que absurdo. Superstição de velha. Ele tinha seguido as regras, afinal. Não era sua culpa se ela não tinha o cartão em ordem, mas algo incomodava. Talvez o jeito que ela olhou para ele.
Talvez a chuva caindo sobre ela enquanto o ônibus se afastava. Talvez a expressão nos rostos dos outros passageiros, julgando-o em silêncio. Roberto tentou afastar os pensamentos enquanto jantava o arroz com frango que Cláudia havia preparado. Gabriel, como sempre, estava invisível atrás da tela do celular. Cláudia comentou que uma das patroas tinha elogiado o trabalho dela, mas Roberto mal prestou atenção. Apenas resmungou algo incompreensível. Naquela noite, ele teve pesadelos. Sonhou com olhos castanhos brilhantes, com dedos trêmulos apontando para ele, com chuva que nunca parava de cair. Acordou suado às 3 da madrugada, o coração disparado, a camisa grudada no corpo. Cláudia roncava ao seu lado, alheia ao tormento dele. Na manhã seguinte, quarta-feira, Roberto iniciou sua rota como sempre. O dia amanheceu nublado, o ar pesado carregando o cheiro de chuva. Os passageiros entravam e saíam, rostos cansados, vidas que se cruzavam por segundos antes de seguirem caminhos diferentes. Roberto cumpria sua função mecanicamente, abrindo e fechando as portas, conferindo passes, respondendo perguntas com monossílabos. Foi no terceiro trajeto da manhã que algo estranho aconteceu. Uma passageira, mulher de uns 50 anos com cabelos tingidos de loiro, olhou para Roberto e franziu a testa. "Você está bem? Está pálido." Roberto tocou o próprio rosto. Estava quente, febril. "Estou bem", mentiu. Mas não estava. Uma tontura estranha começou a tomar conta dele. As luzes da rua pareciam muito brilhantes, o barulho do motor muito alto. Ele piscou várias vezes, tentando focar a visão. Será que estava ficando doente? Durante a pausa para o almoço, Roberto comprou um sanduíche natural em uma padaria próxima ao ponto final. Sentou-se em um banco de praça desgastado pelo tempo e observou o movimento da rua. Crianças brincavam em um parquinho próximo, seus gritos agudos de alegria contrastando com o humor pesado que o envolvia. Uma delas, menina de cachos escuros, caiu do balanço e chorou. A mãe correu para socorrê-la, abraçando-a com ternura, beijando o joelho ralado. Roberto sentiu um aperto no peito. Quando foi a última vez que abraçou Gabriel daquele jeito? Quando foi a última vez que realmente viu o filho, não apenas a presença física dele, mas verdadeiramente o enxergou? O celular vibrou no bolso. Mensagem de Cláudia. "Esqueci de te avisar. Gabriel tem apresentação na escola hoje às 18 horas. Ele pediu para você ir. Não sei se você consegue." Roberto olhou a hora. 18 horas. Conseguiria terminar o turno 15 minutos mais cedo se pulasse a última volta. Mas isso poderia dar problema com o supervisor. Regras eram regras, afinal. Sempre foram. Ele digitou a resposta. "Vou tentar." Mas mesmo enquanto escrevia, sabia que não iria. Haveria outra oportunidade. Sempre havia outra oportunidade. Ou pelo menos era isso que ele dizia a si mesmo. O resto do dia passou em névoa. Roberto continuou dirigindo, parando, acelerando, abrindo e fechando portas. A tontura persistia, mas ele ignorou. Tinha trabalho a fazer, responsabilidades, contas a pagar. Quando chegou em casa às 19 horas, a apresentação já havia terminado. Gabriel estava trancado no quarto. Roberto tentou bater na porta. "Filho, desculpa. O trabalho..." Silêncio do outro lado. "Gabriel, a gente conversa depois?" Mais silêncio. Depois a voz abafada do adolescente. "Tanto faz. Tanto faz." Duas palavras que doeram mais que qualquer grito. Roberto apoiou a testa na porta fria por alguns segundos antes de desistir e ir para a sala. Cláudia estava lavando louça, as costas tensas. Ela não disse nada, mas seu silêncio falava volumes. Naquela noite, Roberto mal conseguiu dormir. As palavras da velha voltavam obsessivamente. 3 dias. Você vai entender tudo em 3 dias. Que besteira. Superstição, coincidência. Ele estava apenas cansado, estressado, nada mais. Na quinta-feira, o segundo dia após o incidente, Roberto acordou com uma dor aguda no peito. Não era forte o suficiente para ser um ataque cardíaco, mas incômoda o suficiente para preocupá-lo. Tomou 2 comprimidos de analgésico e seguiu para o trabalho. O supervisor, Sr. Cardoso, um homem gordo de bigode fino e voz grave, o chamou no vestiário antes de iniciar o turno. "Roberto, recebemos uma reclamação. Uma passageira disse que você foi grosseiro ontem, que ignorou um pedido de ajuda."
Roberto franziu a testa. Qual passageira? Não deu nome, mas disse que você parecia doente, pálido e que quase bateu no carro da frente por falta de atenção. Eu estava bem. Cardoso cruzou os braços. Você está bem hoje? Roberto hesitou. A dor no peito latejava. Sim. Então, sem problemas, mas fica atento. Mais uma reclamação e vou ter que te tirar da rota. Roberto assentiu, engolindo a humilhação. Sem problemas. Sempre sem problemas. Durante o turno, as coisas começaram a desmoronar. No meio da manhã, Roberto quase ultrapassou um sinal vermelho. Só percebeu no último segundo, freando bruscamente e fazendo os passageiros serem jogados para frente. Xingamentos explodiram. Uma senhora gritou que ia processar a empresa. Um homem de terno bateu o computador no encosto do banco da frente e vociferou palavras duras. Roberto pediu desculpas, as mãos tremendo no volante. O que estava acontecendo com ele? Por que não conseguia se concentrar? No início da tarde, recebeu outra mensagem de Cláudia. Desta vez mais direta. Gabriel perguntou se você vai estar lá amanhã para o jogo dele. É importante. Por favor, não decepcione ele de novo. De novo. Aquelas duas palavras carregavam tanto peso. De novo. Como se Roberto fosse um fracasso ambulante. Um pai que sempre decepcionava, sempre falhava. Mas quando foi que começou? Quando Roberto deixou de ser o pai presente e se tornou apenas o homem cansado que morava na mesma casa que o filho. A memória veio sem aviso, dolorosa e nítida. 5 anos atrás. Gabriel tinha 12 anos. Era a final do campeonato interescolar de futebol e o menino tinha sido escolhido como titular. Durante semanas, Gabriel falou apenas sobre aquilo. Pai, você vai, né? Vai estar lá. Os olhos do menino brilhavam com esperança pura. Claro que vou, filho, não perderia por nada. Mas no dia do jogo, Roberto teve que fazer hora extra. Um motorista tinha faltado e Cardoso implorou. Só dessa vez, Roberto, eu preciso de você. E Roberto aceitou. Afinal, precisava do dinheiro. A geladeira tinha quebrado, Cláudia precisava de um procedimento dentário, as contas se acumulavam. Quando chegou em casa naquela noite, Gabriel estava na sala, ainda com o uniforme do time. Havia barro nas chuteiras, uma mancha de grama no joelho. O menino olhou para o pai entrando pela porta e seus olhos se encheram de lágrimas. A gente ganhou, Gabriel disse, a voz embargada. Eu fiz o gol da vitória. Todo mundo estava lá. Todo mundo menos você. Roberto tentou abraçá-lo. Filho, desculpa. O trabalho... Gabriel se afastou. Sempre o trabalho. Foi a última vez que o menino o abraçou espontaneamente. Foi a última vez que Roberto viu aquela luz de esperança nos olhos do filho. Algo morreu entre eles naquele dia. Algo que Roberto nunca conseguiu ressuscitar. E agora, 5 anos depois, Gabriel tinha parado de esperar. Tinha parado de pedir. Tinha parado de tentar. Roberto voltou à realidade quando uma passageira bateu no vidro de proteção. O motorista passou do meu ponto. Ele havia se distraído completamente, dirigindo no automático enquanto se afogava em lembranças. Pediu desculpas novamente e fez o retorno, ignorando os protestos irritados. Quando o turno finalmente terminou, Roberto estava exausto. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Sentia como se cada célula do seu corpo pesasse toneladas. A dor no peito tinha piorado, mas ele ignorou. Homens não reclamavam de dor. Homens aguentavam. Chegou em casa e encontrou Cláudia na cozinha mexendo uma panela de macarrão. O vapor subia em espirais, o cheiro de molho de tomate caseiro preenchendo o ambiente pequeno. Ela olhou para o marido e pela primeira vez em anos Roberto realmente viu sua esposa. Viu as rugas ao redor dos olhos, as mãos calejadas de tanto trabalhar, a postura curvada de quem carregava o mundo nas costas. Quando foi que ela tinha ficado tão cansada? Quando os cabelos dela tinham ganho tantos fios brancos? Quando aquela luz no olhar tinha se apagado? Você está bem? Ela perguntou, mas havia pouca preocupação genuína na voz. Era uma pergunta automática, como perguntar sobre o tempo. Cansado, Roberto respondeu também automaticamente. Jantaram em silêncio. Gabriel nem apareceu. Cláudia comentou que o filho tinha comido mais cedo e ido para o quarto estudar. Estudar ou fugir da presença do pai, Roberto não tinha certeza. Depois do jantar,
Ele tentou assistir televisão, mas não conseguia se concentrar. As palavras da velha ecoavam obsessivamente. 3 dias. Amanhã seria o 3º dia. Sexta-feira. O que aconteceria? O que ele deveria entender? Mas antes de continuar e descobrir o desfecho dessa história emocionante, deixa seu like aqui no vídeo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. Você acredita que às vezes ignoramos pessoas que realmente precisam da nossa ajuda? Já passou por uma situação onde se arrependeu de não ter sido mais gentil? Me conta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que vou marcar seu comentário com um coração especial. Agora sim, vamos voltar para a nossa história e descobrir o que acontece no 3º dia. A sexta-feira amanheceu com céu limpo, um contraste impressionante com a tempestade de terça. Roberto acordou com a sensação de que algo estava diferente, mas não conseguia identificar o quê. A dor no peito tinha diminuído, mas uma ansiedade estranha tomou seu lugar. Durante o café da manhã, Cláudia mencionou novamente o jogo de Gabriel. É às 5 da tarde, no campo da escola. Ele realmente quer que você vá. Roberto olhou a hora. Se terminasse o turno no horário normal, não conseguiria chegar a tempo. Teria que sair mais cedo, deixar 1 ou 2 voltas incompletas. O supervisor não gostaria. Poderia até resultar em advertência. Eu vou tentar, ele disse, mas sem convicção. Cláudia parou de mexer o café e o encarou. Havia algo diferente em seu olhar. Uma dureza que Roberto não reconheceu de imediato. Roberto, eu não aguento mais. Ele é seu filho. Nosso filho. Quando você vai perceber que está perdendo ele? Eu trabalho para dar o melhor para vocês. A gente não precisa do melhor. A gente precisa de você, presente, aqui, não só fisicamente, mas de verdade. As palavras dela doeram mais que qualquer dor no peito. Roberto não soube o que responder. Pegou a mochila e saiu, deixando Cláudia sozinha na cozinha com lágrimas nos olhos. O turno começou tranquilo. Roberto tentava se concentrar, dirigir com atenção, não deixar os pensamentos vagarem. Mas era impossível. A conversa com Cláudia, as palavras da velha, a expectativa de Gabriel pelo jogo, tudo se misturava em uma confusão mental esmagadora. Foi na 3ª volta da manhã que aconteceu. Uma ambulância surgiu atrás do ônibus, sirenes gritando, luzes vermelhas e azuis piscando. Roberto encostou para dar passagem, observando o veículo de emergência passar em alta velocidade. Algo em seu peito se apertou. Alguém estava em perigo. Alguém precisava de ajuda urgente. Ele pensou na velha senhora da terça-feira. Ela tinha dito que precisava ir ao hospital urgentemente, e ele a havia expulsado sob a chuva. Uma passageira ao lado comentou em voz alta: "Coitada, quem quer que seja, espero que chegue a tempo." Chegar a tempo. 3 palavras simples que, de repente, pareciam carregar o peso do universo. Roberto continuou a rota, mas a inquietação crescia a cada minuto. Estava no meio da tarde, já perto do final do turno, quando decidiu fazer algo que nunca havia feito em 15 anos de profissão. Ligou para o supervisor pedindo para sair mais cedo. "Cardoso, preciso encerrar o turno agora. É uma emergência familiar." Houve pausa do outro lado. "Que tipo de emergência?" "Meu filho. Ele tem um compromisso importante e eu preciso estar lá." Outra pausa. "Roberto, você sabe que isso não é protocolo. Tem que completar o turno ou arranjar substituto." "Eu sei, mas dessa vez eu preciso." Cardoso suspirou profundamente. "Está bem, mas você me deve uma e vai ter que compensar depois." "Obrigado." Roberto finalizou a volta que estava fazendo e estacionou o ônibus na garagem com 15 minutos de antecedência. Seu coração batia acelerado enquanto corria para pegar o carro velho, um sedã branco com mais de 15 anos que estava estacionado no estacionamento dos funcionários. Chegou à escola às 5h10. Atrasado. Sempre atrasado. Mas chegou. Correu até o campo de futebol atrás da escola, onde a arquibancada improvisada estava cheia de pais e estudantes. O jogo já tinha começado. Roberto procurou freneticamente por Gabriel entre os jogadores em campo. E então viu. Seu filho estava no banco de reservas, curvado, os cotovelos nos joelhos, o rosto escondido nas mãos. A postura derrotada de alguém que já não esperava mais nada. Roberto sentou-se na arquibancada, o coração partido.
Tinha chegado. Mas seria suficiente? Seria tarde demais. O técnico chamou Gabriel para entrar no segundo tempo. O garoto se levantou lentamente, ajustando a camisa do uniforme. Foi quando ele olhou para a arquibancada, apenas conferindo, sem esperança, e viu o pai. Os olhos de Gabriel se arregalaram. Por um segundo, apenas um breve segundo, Roberto viu o menino de 12 anos novamente. A surpresa, a alegria, a esperança ressurgindo. Gabriel acenou discretamente. Roberto acenou de volta, um sorriso brotando no rosto cansado. O garoto entrou em campo com energia renovada. Correu como Roberto nunca tinha visto, disputando cada bola com garra, tentando cada jogada com determinação. E aos 30 minutos do segundo tempo, Gabriel recebeu um passe na intermediária, driblou 2 marcadores e chutou forte. Gol. A arquibancada explodiu. Gabriel correu de braços abertos e, pela primeira vez em 5 anos, apontou para o pai na arquibancada. Roberto se levantou gritando, chorando, orgulhoso de um jeito que não sabia mais ser possível sentir. Quando o jogo terminou com a vitória do time de Gabriel, Roberto desceu correndo para o campo. Gabriel correu em direção a ele e eles se abraçaram. Um abraço apertado, demorado, que carregava 5 anos de distância, de mágoas, de palavras não ditas. Você veio, Gabriel sussurrou, a voz embargada. Desculpa ter demorado tanto, Roberto respondeu, as lágrimas escorrendo livremente. Ficaram ali, pai e filho, reconectando algo que parecia perdido para sempre. Foi quando Roberto olhou para além do campo e viu algo que fez seu coração quase parar. No estacionamento da escola havia uma ambulância, e sendo carregada em uma maca, estava a velha senhora que ele havia expulsado do ônibus 3 dias atrás. Roberto largou Gabriel e correu em direção à ambulância, o sangue congelando nas veias. Chegou ofegante perto dos paramédicos. O que aconteceu? Ela está bem? Um paramédico jovem de cabelos escuros respondeu sem olhar. Tentativa de suicídio. Vizinhos encontraram ela a tempo, mas foi por pouco. O mundo girou. Roberto segurou-se na lateral da ambulância para não cair. Tentativa de suicídio? Aparentemente ela perdeu o filho há 3 dias e não conseguiu chegar ao hospital a tempo de se despedir. Entrou em depressão profunda. 3 dias. A velha senhora abriu os olhos fracamente e viu Roberto. Por um momento seus olhares se encontraram. Ela não disse nada, mas não precisava. Roberto entendeu tudo. Ela não estava amaldiçoando ele, estava avisando. 3 dias para ele entender o que realmente importava antes que fosse tarde demais. 3 dias para perceber que regras, trabalho, obrigações, nada disso importava quando se perdia o que era verdadeiramente precioso. Ela havia perdido o filho. Roberto estava a caminho de perder o dele. Você vai entender tudo em 3 dias, ela tinha dito. E ele entendeu. Finalmente, dolorosamente, completamente entendeu. Roberto colocou a mão no braço dela gentilmente. Me desculpa, sussurrou, as lágrimas escorrendo. Me desculpa muito. Ela não respondeu, mas seus dedos trêmulos tocaram levemente a mão dele antes de os paramédicos fecharem as portas da ambulância. Roberto ficou parado no estacionamento, observando a ambulância se afastar com as sirenes ligadas, levando aquela mulher que tinha sido seu despertar. Sentiu uma mão no ombro e virou-se. Era Gabriel. Pai, quem era aquela senhora? Roberto respirou fundo. Alguém que me ensinou algo muito importante, filho. Algo que eu deveria ter aprendido há muito tempo. Gabriel não entendeu completamente, mas não perguntou mais. Apenas ficou ali, ao lado do pai, em silêncio solidário. Naquela noite, Roberto fez algo que não fazia há anos, jantar em família de verdade. Desligou a televisão, pediu para Gabriel deixar o celular de lado, e eles conversaram. Conversaram sobre o jogo, sobre a escola, sobre sonhos e medos. Cláudia chorou de emoção ao ver marido e filho finalmente se reconectando. Roberto contou sobre a senhora do ônibus, sobre como ele havia sido cruel sem perceber, sobre como ela lhe deu um presente disfarçado de maldição. A chance de acordar antes que fosse tarde demais. Eu fui um pai terrível, ele admitiu, a voz quebrando. Eu coloquei trabalho, dinheiro, regras na frente de vocês. Eu achei que estava fazendo o certo, provendo, cumprindo minha obrigação. Mas esqueci de estar presente. Esqueci de viver, de amar, de realmente ver vocês. Gabriel segurou a mão do pai sobre a mesa. Você veio hoje. É o que importa.
Mas cheguei atrasado em tantos outros dias, Roberto insistiu. Perdi tantos momentos, não posso recuperar esse tempo. Cláudia tocou o rosto do marido. Mas pode aproveitar o tempo que ainda temos. Não é tarde, Roberto. Ainda não é tarde. Nos dias seguintes, Roberto procurou informações sobre a senhora. Descobriu que seu nome era Dona Elvira, que ela morava sozinha em um cortiço no centro da cidade e que seu único filho, Marcos, havia morrido em um acidente de trabalho exatamente 3 dias antes do incidente no ônibus. Ela estava indo ao hospital para ver o corpo do filho pela última vez, fazer o reconhecimento, se despedir. Mas Roberto a impediu. E quando chegou em casa sozinha, molhada, desesperada, a dor foi demais. Ela tomou todos os remédios que tinha. Felizmente, uma vizinha percebeu o silêncio estranho do apartamento dela e chamou ajuda a tempo. Roberto foi visitá-la no hospital onde estava internada em observação psiquiátrica. Levou flores, pediu perdão de joelhos, chorou como não chorava desde criança. Dona Elvira o olhou com os mesmos olhos castanhos brilhantes, mas dessa vez com suavidade. Você entendeu, ela disse simplesmente. Entendi, Roberto confirmou, e vou carregar essa lição para o resto da vida. Eu não te amaldiçoei, ela explicou, a voz fraca. Eu vi em você o mesmo erro que meu filho cometeu. Ele trabalhou tanto, se dedicou tanto, que esqueceu de viver. Morreu sem ter aproveitado a vida, sem ter passado tempo comigo. Eu vi você fazendo a mesma coisa. 3 dias. 3 dias foi o tempo que demorei para entender que meu filho se foi. Achei que talvez 3 dias fossem suficientes para você entender que ainda tinha tempo de não perder o seu. As lágrimas de Roberto não paravam. Obrigado. Obrigado por me acordar. Dona Elvira sorriu tristemente. Me promete uma coisa? Qualquer coisa. Vive, de verdade, por você, pela sua família e pelo meu Marcos que não teve essa chance. Prometo. Nos meses que se seguiram, Roberto transformou sua vida completamente. Pediu transferência para um turno mais curto, mesmo significando menos dinheiro. Começou a chegar em casa antes das 6 da tarde. Jantava com a família todos os dias. Não perdia mais os jogos de Gabriel, as apresentações escolares, os momentos pequenos que constroem uma vida. Ele e Cláudia voltaram a namorar. Saíam para caminhar no parque aos finais de semana, de mãos dadas como faziam quando eram jovens. Redescobriram a alegria de simplesmente estar juntos, sem televisão, sem distrações, apenas eles dois. Gabriel floresceu. O adolescente fechado começou a sorrir mais, a conversar, a compartilhar seus sonhos. Queria ser veterinário, salvar animais, fazer diferença no mundo. Roberto apoiou cada passo, cada decisão, presente de uma forma que nunca tinha sido antes. E Dona Elvira? Roberto a adotou como parte da família. Ela jantava com eles toda sexta-feira. Ria das piadas de Gabriel. Aconselhava Cláudia. Compartilhava histórias do passado com Roberto. Encontrou uma nova razão para viver, uma nova família, um novo propósito. 1 ano depois do incidente, em uma tarde ensolarada de terça-feira, Roberto estava dirigindo seu ônibus quando viu um senhor idoso correndo atrás do veículo, acenando desesperado. Era o último ônibus da linha, e o homem claramente tinha perdido a hora. Roberto parou, mesmo já tendo passado do ponto. Abriu a porta e sorriu. Pode subir, senhor. Cuidado com o degrau. O velho subiu ofegante, agradecendo profusamente. Obrigado, meu filho. Obrigado mesmo. Preciso chegar ao hospital. Minha esposa está internada. Roberto sentiu um aperto no coração ao lembrar de Dona Elvira. Fique tranquilo. Vou te deixar o mais perto possível. E deixou. Não apenas perto, mas na porta do hospital, mesmo que isso significasse um desvio de rota. Quando o senhor desceu, apertou a mão de Roberto com força. Deus te abençoe, meu filho. Você não sabe o quanto isso significa. Roberto sorriu, os olhos marejados. Eu sei sim, senhor. Eu sei exatamente o quanto significa. E sabia mesmo, porque agora entendia que pequenos gestos podiam salvar vidas, que gentileza custava nada, mas valia tudo, que estar presente nos momentos certos era o maior presente que alguém podia dar. Aquela noite, Roberto chegou em casa e encontrou Gabriel na sala estudando para uma prova de biologia. O garoto estava cercado de livros, anotações espalhadas pelo sofá, a testa franzida em concentração. Roberto sentou-se ao lado dele.
Está difícil? Perguntou. Gabriel suspirou. Um pouco. É sobre células, tronco e genética. Tem muita coisa para decorar. Roberto não entendia nada de biologia, mas ficou ali mesmo assim. Fez perguntas, tentou ajudar do jeito que podia, apenas estava presente. E isso era tudo. Só isso já era tudo. Cláudia os observou da cozinha. Um sorriso suave nos lábios. Aquele era o marido que ela tinha se casado 20 anos atrás. Aquele era o pai que Gabriel sempre mereceu ter. Ele tinha voltado. Finalmente tinha voltado. Mas a história de Roberto e Dona Elvira ainda tinha mais um capítulo a ser escrito. 3 meses depois da internação, Dona Elvira estava completamente recuperada. A terapia havia ajudado, os medicamentos estavam equilibrados, mas mais que tudo, a nova família que ela havia ganhado tinha lhe dado razão para continuar. Ela contou a Roberto sobre seu filho Marcos com mais detalhes. Ele era engenheiro civil, trabalhava construindo pontes e viadutos. Era brilhante, dedicado, apaixonado pelo trabalho, mas consumido por ele também. Trabalhava 16 horas por dia, fins de semana, feriados. Sempre prometendo que quando terminasse aquele projeto, quando conseguisse aquela promoção, quando ganhasse aquele bônus, ia desacelerar. Ele dizia, depois, mãe. Logo a gente passa mais tempo juntos, Dona Elvira contou a voz embargada. Mas o depois nunca chegava, e quando finalmente decidiu tirar férias, quando finalmente tinha tempo, aconteceu o acidente. Uma viga caiu. Ele foi tentar salvar um colega e acabou soterrado. Roberto segurou a mão dela. Ele era um herói. Era. Ela concordou, limpando as lágrimas. Mas eu preferiria ter um filho vivo e presente do que um herói morto. Marcos salvou aquele homem, mas não conseguiu salvar a si mesmo. E eu fiquei sozinha, com apenas memórias de conversas apressadas e promessas de depois. Aquelas palavras ecoaram em Roberto por dias. Ele pensou em quantas vezes havia dito depois para Gabriel. Quantos depois que nunca chegaram. Quantas promessas adiadas indefinidamente. Mas não mais. Nunca mais. Roberto começou a anotar em um caderno pequeno todos os momentos especiais com a família. O dia que Gabriel marcou 2 gols. A tarde que Cláudia riu tanto que chorou porque ele tentou fazer um bolo e queimou tudo. O jantar de sexta com Dona Elvira, onde ela contou histórias hilariantes da juventude. Cada momento precioso, registrado, guardado. Gabriel percebeu a mudança no pai e um dia perguntou diretamente, pai, o que aconteceu com você? Você está tão diferente. Roberto pensou cuidadosamente antes de responder. Eles estavam no carro, voltando de um treino de futebol. A noite estava caindo. O céu tingido de laranja e roxo. Filho, eu quase perdi você, Roberto começou. Não porque você ia embora, mas porque eu não estava realmente aqui. Eu estava presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. E uma pessoa muito sábia me mostrou que o tempo não volta. Que os momentos perdidos nunca podem ser recuperados. Que trabalho, dinheiro, regras, nada disso importa quando você perde as pessoas que ama. Gabriel ficou quieto, processando. Depois disse, Dona Elvira. Foi ela, né? A senhora do ônibus. Foi, Roberto confirmou. Ela perdeu o filho e me deu a chance de não perder o meu. Gabriel limpou uma lágrima rapidamente. Eu pensei que você não gostava de mim, que eu tinha feito algo errado. O coração de Roberto se despedaçou. Ele encostou o carro imediatamente, virou-se para o filho e o abraçou forte. Nunca. Você nunca fez nada errado. Fui eu. Sempre fui eu. Eu estava tão focado em ser provedor que esqueci de ser pai. Me perdoa? Gabriel abraçou de volta, chorando abertamente agora. Já perdoei, pai. No dia que você apareceu no jogo, eu já tinha perdoado tudo. Ficaram ali, abraçados no carro estacionado, enquanto o céu escurecia e as primeiras estrelas começavam a aparecer. 2 homens, pai e filho, reconstruindo o que quase tinha se perdido para sempre. As semanas se transformaram em meses. O inverno deu lugar à primavera. A vida seguiu seu curso, mas agora com uma qualidade diferente. Roberto não era mais o homem amargo e distante de antes. Sorria mais, ria mais, vivia mais. No trabalho, outros motoristas começaram a notar a mudança. Roberto, o que você anda tomando? Você está até simpático, brincou um colega.
Roberto riu. Estou tomando doses diárias de presença, meu amigo. Recomendo. Ele também começou a ser mais gentil com os passageiros. Ajudava idosos a subir. Esperava alguns segundos extras quando via alguém correndo para pegar o ônibus. Respondia perguntas com paciência. Pequenos gestos que faziam diferença enorme. Um dia, uma passageira jovem, grávida de uns 7 meses, estava lutando para subir no ônibus com várias sacolas de compras. Roberto desceu, ajudou com as sacolas, segurou o braço dela enquanto subia os degraus. Muito obrigada, ela disse ofegante. Nem todos os motoristas são tão atenciosos. É o mínimo que posso fazer, Roberto respondeu. Minha esposa passou por isso há anos. Sei como é difícil. Mais tarde, naquele dia, Roberto recebeu um telefonema do supervisor Cardoso. Seu coração acelerou. O que seria? Alguma reclamação? Roberto, você pode vir ao meu escritório no final do turno. Claro. Quando chegou, nervoso, encontrou Cardoso com uma expressão séria. Senta. Roberto se sentou, as mãos suando. Cardoso abriu uma pasta. Recebemos várias correspondências sobre você nas últimas semanas. O coração de Roberto afundou. Várias reclamações. Ia ser demitido, mas então Cardoso sorriu. Todas elogios. Passageiros escrevendo para agradecer sua gentileza, sua paciência, sua atenção. Uma senhora escreveu 3 páginas contando como você ajudou ela a chegar ao hospital a tempo. Um senhor disse que você salvou o dia dele quando o carro quebrou. Roberto piscou, incrédulo. Elogios. Elogios. Cardoso confirmou. Em 15 anos você nunca recebeu um elogio. Agora, em 2 meses, recebeu 12. O que aconteceu? Roberto pensou em Dona Elvira, nas palavras dela, na segunda chance que recebeu. Eu aprendi a ser humano de novo. Cardoso o estudou por um longo momento. Continue assim. A empresa precisa de mais motoristas como você. Naquela noite, Roberto contou para a família sobre os elogios. Gabriel estava orgulhoso. Cláudia chorou de felicidade. Dona Elvira, que estava lá para o jantar de sexta, como sempre, simplesmente sorriu. Você está honrando a memória do meu Marcos, ela disse suavemente, vivendo a vida que ele não pôde viver, fazendo as escolhas que ele não fez. Isso significa mais para mim do que você pode imaginar. Roberto segurou a mão dela. Você salvou minha família, salvou minha vida. Nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Você já está agradecendo, ela respondeu. Todos os dias, com cada escolha que faz, você está agradecendo. Mas a vida, como sempre, tinha mais lições guardadas. 6 meses após o incidente, Gabriel chegou em casa visivelmente chateado. Trancou-se no quarto sem falar com ninguém. Roberto e Cláudia trocaram olhares preocupados. Roberto bateu na porta. Filho, posso entrar? Silêncio. Depois, relutante. Pode. Gabriel estava deitado na cama, os olhos vermelhos. Roberto sentou-se na beirada. O que aconteceu? Não passei no vestibular de veterinária, Gabriel disse, a voz quebrando. Tentei tanto, estudei tanto, mas não foi suficiente. Roberto sentiu a dor do filho como se fosse sua. Queria dizer que estava tudo bem, que havia outras oportunidades, que não era o fim do mundo. Mas em vez disso, apenas abraçou o filho e deixou que ele chorasse. Ficaram assim por longos minutos. Depois, Roberto disse, quando eu tinha a sua idade, eu queria ser piloto. Adorava aviões, sonhava em voar, mas não passei nos exames médicos. Tinha um problema de visão que nem sabia. Fiquei arrasado. Achei que minha vida tinha acabado. Gabriel o olhou. Nunca me contou isso, porque por muito tempo eu carreguei isso como um fracasso. Mas não era. Era apenas um redirecionamento. Eu me tornei motorista de ônibus. E sabe de uma coisa? Eu gosto. Gosto de dirigir, de conhecer pessoas, de fazer parte da rotina de tanta gente. Não é voar, mas tem sua própria beleza. Mas e o meu sonho de ser veterinário? Não acabou. Você só vai ter que tentar de novo. E eu vou estar aqui em cada tentativa, em cada dificuldade, em cada vitória. Porque dessa vez eu estou presente. E não vou mais te deixar enfrentar nada sozinho. Gabriel abraçou o pai novamente. Obrigado, pai, por estar aqui. Por real. Nos meses seguintes, Gabriel estudou com renovada determinação. Mas dessa vez, Roberto estava lá, ajudando do jeito que podia.
fazendo perguntas de simulados, preparando café nas madrugadas de estudo, apenas estando presente. E quando chegou a hora de fazer a prova novamente, Roberto tirou o dia de folga. Levou o filho até o local da prova, esperou-o do lado de fora por 5 horas. E foi a primeira pessoa que Gabriel viu quando saiu. Como foi? Roberto perguntou. Gabriel sorriu, um sorriso enorme, genuíno. Foi bem, pai. Foi muito bem. 2 semanas depois, quando o resultado saiu, Gabriel tinha passado. Não apenas passado, mas ficado entre os 50 primeiros colocados. A comemoração foi épica. Cláudia fez um bolo de 3 andares que quase desabou, mas ficou delicioso mesmo assim. Dona Elvira trouxe champanhe. Vizinhos vieram parabenizar. A casa pequena estava cheia de alegria, de risadas, de vida. Roberto olhou ao redor e sentiu uma gratidão tão profunda que quase doeu. Aquele momento, aquela alegria, aquela conexão, quase tinha sido perdida. Se não fosse por uma velha senhora sob a chuva, dizendo palavras que pareciam uma maldição, mas eram uma bênção. Você vai se arrepender. 3 dias. Ele tinha se arrependido. Tinha se arrependido de cada momento perdido, de cada prioridade errada, de cada ausência injustificada. Mas o arrependimento o tinha transformado, o tinha acordado, o tinha salvo. Naquela noite, depois que todos foram embora, Roberto e Dona Elvira ficaram na varanda do apartamento. O céu estava estrelado, o ar fresco da noite trazia cheiro de flores do jardim vizinho. Obrigado, Roberto disse pela 1000ª vez. Dona Elvira sorriu. Você sabe, quando eu disse aquelas palavras no ônibus, eu estava com tanta raiva, tanta dor. Tinha acabado de perder meu filho e você foi cruel. Eu queria que você sentisse uma fração da dor que eu sentia. Roberto baixou a cabeça envergonhado. Mas, ela continuou, algo mudou enquanto eu caminhava sozinha na chuva. Eu olhei para trás e vi você dirigindo o ônibus. E sabe o que eu vi? Vi meu Marcos. Vi um homem consumido por obrigações, por regras, por uma vida que está vivendo, mas não aproveitando. E naquele momento, eu não queria mais que você sofresse. Eu queria que você acordasse. E eu acordei, Roberto disse, lágrimas escorrendo. Graças a você. Não, ela corrigiu gentilmente. Você acordou graças a você mesmo. Eu apenas mostrei a porta. Você escolheu atravessá-la. Ficaram em silêncio confortável, olhando as estrelas. Depois, Dona Elvira disse, meu Marcos não teve essa chance. Ele estava planejando aquelas férias. Estava pensando em desacelerar, mas o tempo acabou antes que ele pudesse. Você teve sorte, Roberto. Você teve tempo. E vou aproveitar cada segundo dele, Roberto prometeu. 1 ano se passou desde o incidente do ônibus. Roberto organizou um jantar especial para comemorar. Não exatamente comemorar o aniversário de algo doloroso, mas celebrar a transformação que veio dele. Estavam todos ali. Cláudia, mais bonita que nunca, com um vestido novo que Roberto tinha comprado como surpresa. Gabriel, agora universitário, radiante com histórias da faculdade. Dona Elvira, que tinha se tornado oficialmente a avó que Gabriel nunca teve. E havia mais pessoas. O senhor que Roberto havia ajudado a chegar ao hospital, cuja esposa se recuperou completamente. A passageira grávida, agora com um bebê lindo de 6 meses nos braços, que ela fez questão de mostrar para Roberto. Alguns vizinhos, colegas de trabalho que se tornaram amigos de verdade. A casa pequena estava apertada, mas ninguém se importava. Havia amor suficiente para preencher cada centímetro. Durante o jantar, Roberto se levantou e pediu atenção. Eu queria fazer um brinde, começou a voz emocionada. Há exatamente 1 ano eu era um homem vazio. Eu existia, mas não vivia. Eu provinha, mas não amava. Eu estava presente, mas não realmente. Olhou para Dona Elvira. E então uma pessoa muito especial entrou na minha vida da maneira mais improvável. Ela me mostrou o espelho, me fez ver quem eu tinha me tornado. E, mais importante, me deu a chance de me tornar quem eu deveria ser. Lágrimas escorriam livremente agora. Eu quase perdi tudo. Minha família, minha essência, minha humanidade. Mas recebi uma segunda chance. E eu prometo para todos aqui que nunca mais vou desperdiçá-la. Ergueu a taça. Há segundas chances. Há pessoas que nos acordam. A estar presente. A viver de verdade.
Todos brindaram, muitos chorando, todos tocados. Depois do jantar, Gabriel mostrou um vídeo que tinha feito. Era uma compilação de fotos e vídeos do último ano. Roberto no campo de futebol torcendo. Roberto e Cláudia caminhando de mãos dadas no parque. Roberto ajudando Gabriel a estudar. Dona Elvira rindo na mesa de jantar. Momentos simples, comuns, mas absolutamente extraordinários. A última imagem era uma foto de Roberto sorrindo, genuinamente feliz, com os braços em volta da família. Por cima da foto, Gabriel tinha escrito: "Meu pai acordou." E isso fez toda a diferença. Roberto não conseguiu segurar as lágrimas. Abraçou o filho forte, sussurrando: "Obrigado por não desistir de mim." "Nunca," Gabriel respondeu. "Nunca vou desistir de você." Naquela noite, quando todos foram embora e a casa finalmente ficou quieta, Roberto saiu para a varanda. O céu estava limpo, milhares de estrelas brilhando. Ele pensou em tudo o que tinha acontecido, em como a vida pode mudar em 3 dias, em como pequenas escolhas têm consequências enormes. Pensou na velha senhora sob a chuva, em suas palavras que pareciam uma maldição, mas foram sua salvação. Pensou em Marcos, o filho que ela perdeu vivendo a vida que ele não pôde viver. "Obrigado, Marcos," Roberto sussurrou para as estrelas. "Seu sacrifício não foi em vão. Estou vivendo por nós dois agora." Uma brisa suave soprou, e Roberto sentiu, talvez fosse imaginação, talvez fosse real, uma presença reconfortante, como se Marcos estivesse ali sorrindo, satisfeito que sua morte não foi completamente em vão, que serviu para salvar outra família. Roberto voltou para dentro e encontrou Cláudia esperando por ele. Ela estendeu a mão. "Vem dormir?" Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. "Vou." Só estava agradecendo. Agradecendo o quê? Por estar vivo. De verdade vivo. Deitaram-se abraçados. E pela primeira vez em anos, Roberto dormiu em paz completa. Sem pesadelos, sem culpa, sem arrependimentos que o assombravam. Apenas gratidão por ter acordado a tempo. Os meses continuaram passando. Roberto manteve sua promessa. Não perdeu mais nenhum momento importante. Estava lá quando Gabriel recebeu a primeira nota máxima na faculdade. Estava lá quando Cláudia foi promovida no trabalho. Estava lá nos jantares de sexta com Dona Elvira, nas conversas sobre nada e tudo. E no trabalho, continuou sendo o motorista que ajudava, que esperava, que se importava. Não porque era obrigado, mas porque finalmente entendia que pequenos gestos de gentileza podem mudar vidas inteiras. Um dia, 2 anos após o incidente, Roberto estava dirigindo sua rota quando viu, através do retrovisor, um jovem motorista em outro ônibus sendo rude com um passageiro idoso, gritando, apressando, mostrando impaciência. Roberto viu a si mesmo naquele jovem motorista. Viu quem ele costumava ser. No final do turno procurou o rapaz. "Posso te dar um conselho?" O jovem, de uns 25 anos, olhou com desconfiança. "Que conselho? Eu sei que esse trabalho é cansativo. Eu sei que tem pressão, horários, passageiros difíceis. Mas nunca, nunca deixe isso te fazer esquecer que cada pessoa naquele ônibus é um ser humano com sua própria história, suas próprias dores, suas próprias urgências." O jovem revirou os olhos. "É só um trabalho, velho." Roberto colocou a mão no ombro dele. "Eu pensei assim também, por 15 anos, e quase perdi tudo por causa disso. Aprende comigo. É muito mais que um trabalho. É uma oportunidade de fazer diferença todos os dias." O jovem não pareceu convencido, mas Roberto plantou a semente. Talvez crescesse, talvez não. Mas pelo menos ele tentou. 3 anos se passaram desde aquela terça-feira chuvosa. Gabriel estava no 3º ano de veterinária, fazendo estágio em uma clínica. Cláudia tinha aberto um pequeno negócio de doces, algo que sempre quis fazer. Roberto continuava dirigindo seu ônibus, mas agora com propósito, com alegria. E Dona Elvira? Ela estava mais forte, mais feliz que nunca. Tinha encontrado um grupo de apoio para pessoas que perderam filhos, onde ajudava outros a processarem sua dor. Tinha transformado sua tragédia em ferramenta para ajudar outros. "Marcos ficaria orgulhoso de você," Roberto disse a ela em um dos jantares de sexta. Ela sorriu, os olhos marejados. "Eu espero que sim. Eu espero que, onde quer que ele esteja, ele saiba que sua morte não foi em vão. Que salvou uma família, que mudou vidas." "Salvou mesmo," Roberto confirmou.
Salvou a minha, salvou a do Gabriel, salvou a da Cláudia. Vocês dois, você e Marcos, são heróis para nós. Naquela noite, depois que Dona Elvira foi embora, Roberto sentou-se com Cláudia na varanda. Era uma noite linda. Estrelas brilhando, ar fresco, paz absoluta. Você é feliz? Cláudia perguntou de repente. Roberto não hesitou nem um segundo. Mais feliz do que achei que seria possível ser. Eu também, ela disse, apoiando a cabeça no ombro dele. Eu recuperei meu marido. Gabriel recuperou o pai. A gente recuperou nossa família. E tudo graças a uma velha senhora que eu fui cruel, Roberto disse, a voz pesada de emoção. Engraçado como a vida funciona, né? Meu pior momento se tornou minha maior bênção. Porque você escolheu aprender, Cláudia observou. Muita gente teria ignorado o aviso, continuado na mesma. Você escolheu mudar. Eu tinha que escolher, Roberto disse. A alternativa era perder tudo, e eu já tinha perdido tempo demais. Ficaram ali, abraçados, olhando as estrelas, gratos por cada momento, por cada segundo juntos. E assim, os anos passaram. Gabriel se formou em veterinária e abriu sua própria clínica. Cláudia expandiu o negócio de doces. Roberto eventualmente se aposentou, mas continuou fazendo trabalho voluntário, dirigindo vans para levar idosos a consultas médicas. Dona Elvira viveu até os 87 anos, cercada de amor de família, de propósito. Quando chegou sua hora, foi em paz, sabendo que tinha feito diferença, que tinha salvado uma família, que a morte de Marcos tinha significado algo. No funeral dela, Roberto fez o discurso. Dona Elvira entrou na minha vida de forma inesperada e me deu o maior presente possível, a verdade. A verdade de que eu estava desperdiçando minha vida. A verdade de que eu estava perdendo o que mais importava. A verdade de que ainda havia tempo para mudar. Olhou para Gabriel, agora um homem de 30 anos, bem-sucedido, feliz, pleno. Por causa dela, eu não perdi meu filho. Por causa dela, eu não perdi minha esposa. Por causa dela, eu não perdi a mim mesmo. Ela salvou minha vida ao me mostrar como eu estava a jogando fora. Lágrimas escorriam livremente. Obrigado, Dona Elvira. Obrigado por não me amaldiçoar naquele dia, mesmo tendo todo o direito de fazer isso. Obrigado por me dar 3 dias para entender. Obrigado por me ensinar a viver de verdade. E quando saíram do cemitério, o céu que estava nublado se abriu, e um raio de sol iluminou o caminho. Roberto olhou para cima e sorriu. Sabia, no fundo do coração, que Dona Elvira e Marcos estavam juntos agora, em paz, satisfeitos. Anos depois, quando Roberto já era um senhor de cabelos completamente brancos, ele escreveu tudo em um livro. A história de como quase perdeu tudo, de como uma velha senhora o salvou, de como 3 dias mudaram sua vida inteira. O livro se tornou um sucesso inesperado. Milhares de pessoas escreveram dizendo que a história tinha tocado elas, que as fez olhar para suas próprias vidas, suas próprias prioridades. Um leitor escreveu: Eu estava fazendo a mesma coisa que você, colocando o trabalho acima da família. Seu livro me acordou. Obrigado. Outro: Perdi meu pai porque ele nunca teve tempo. Seu livro me fez entender que ele simplesmente não sabia fazer diferente. Me ajudou a perdoá-lo. E mais um: Comecei a dirigir ônibus esse ano. Seu livro mudou completamente como eu vejo meu trabalho. Agora eu entendo que posso fazer diferença todos os dias. Roberto lia cada mensagem com lágrimas nos olhos. A história de Dona Elvira e Marcos continuava salvando vidas, mesmo anos depois. Gabriel, agora pai de 2 filhos, às vezes perguntava: Pai, você se arrepende de alguma coisa? E Roberto sempre respondia: Me arrependo de não ter acordado antes. Me arrependo dos anos perdidos. Mas não me arrependo do caminho que percorri para chegar aqui. Porque cada erro, cada falha, cada momento de dor me ensinou algo. Me transformou em quem eu sou hoje. E quem ele era. Um homem que aprendeu que o trabalho pode esperar, mas a família não. Que regras são importantes, mas humanidade é essencial. Que estar presente não é apenas fisicamente, mas emocionalmente, completamente. Um homem que aprendeu, da maneira mais dolorosa possível, que às vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas de maldições. Que às vezes precisamos bater no fundo para finalmente olhar para cima. Que nunca é tarde para mudar, enquanto ainda há tempo. Um homem que nunca esqueceu uma velha senhora parada sob a chuva,
apontando o dedo trêmulo, dizendo palavras que mudaram tudo. Você vai se arrepender. 3 dias. Você vai entender tudo em 3 dias. E ele entendeu. Finalmente, completamente, dolorosamente, belamente entendeu. Comenta aqui embaixo: a presença é o maior presente, para que eu saiba que você chegou até o final desse vídeo e vou marcar seu comentário com um coração especial. E se a história de Roberto e Dona Elvira te emocionou, eu tenho outra ainda mais surpreendente para compartilhar com você. É só clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela e eu te conto tudo. Lembra sempre, a vida passa rápido, as oportunidades não voltam. Mas enquanto há tempo, há chance de recomeçar. Um grande abraço e até a próxima história emocionante. Tchau, tchau.